Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 23 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Dessa vez eu acho que eu vou trazer boas notícias. Então vamos lá, começando a vacinação em Porto Alegre. Como vocês sabem, nós somos a capital, por enquanto, que mais vacinou contra a Covid-19, claro, proporcional à sua população, porque São Paulo está muito disparada na frente, mas também tem uma população gigantesca. Mas enfim, nós somos a população que mais vacinou contra a Covid-19. Essa semana a gente chegou aqui a 500 mil de doses aplicadas. Olha que número bonito da gente dizer, né? 500 mil de doses. Então já é bastante, mas só que, sempre vou dizer, né? Tinha que estar acelerando mais. Nessa semana a gente aplicou aqui 84 mil doses, semana passada a gente já tinha aplicado 91 mil, eu acho que a gente tinha que estar conseguindo aplicar lá pelos 150, 200 mil doses por semana, para a gente avançar mais rápido ainda na vacinação. Mas enfim, a gente já está aqui na casa de 150 mil pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, ou seja, a gente já tem aqui em Porto Alegre uns 10% da população completamente, ainda não vou dizer completamente imunizadas, mas em vias de estar completamente imunizados, porque a imunização completa, ela vem ali em 2 ou 4 semanas depois da segunda dose. Então a gente está aqui avançando. É uma ótima notícia começar com mais de 10% da população inteira já com 2 doses. Isso daqui com certeza já está ajudando a diminuir as contaminações, a diminuir os novos óbitos, principalmente naqueles grupos prioritários, né? Nos grupos acima digamos assim, acima de 75 anos, com certeza, que já começaram há mais tempo, e nos profissionais de saúde. Então, essa semana a gente recebeu 41 mil doses de vacina, acho que a gente recebeu mais hoje, mas aí contabiliza para a semana que vem, e aplicou 84 mil doses. É isso aí, tem que aplicar muitas doses, tudo que puder. Mas enfim, aqui tem os gráficos, a gente vê que essa semana a gente focou muito nas segundas doses, né, que é essas barras azul mais claro, e a primeira dose já faz um tempo que a gente teve uma onda de primeira dose, agora a gente tem uma onda de segunda dose. E hoje, né, pessoal, aliás, agora já é de noite, mas enfim, hoje a gente começou em Porto Alegre a vacinar todas as pessoas com 60 anos ou mais. E isso é muito legal, porque com isso finaliza a fase 1 da vacinação. Aliás, desculpa, finaliza a fase 2 da vacinação. Agora, a fase 3 é aquelas pessoas com comorbidades, e daí a gente vacinaria todos os 3 grupos prioritários. Então a próxima fase é uma das maiores, tem muitas pessoas com comorbidade no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Eu não sei as estatísticas específicas de Porto Alegre, mas tem muita gente que está considerada como comorbidade e vão ser as próximas a serem vacinadas, a menos que haja aquela questão de negociação de uma classe com o Ministério da Saúde, com a Prefeitura, com a Secretaria da Saúde. Isso a gente sabe que vai acontecer. Mas enfim, hoje a gente está começando a finalizar o segundo grupo prioritário. E isso é uma notícia, eu acho uma notícia muito boa, realmente muito boa. Não é só simbólico, pessoal, é importante que a gente vai estar conseguindo vacinar todo mundo com 60 anos ou mais. Até acho que deveria continuar em paralelo com a fase 3, deveria continuar em paralelo com essa vacinação das pessoas com comorbidade, a vacinação das pessoas com 50 a 60, para ir avançando um pouco nas faixas etárias também. Mas enfim, já é uma boa notícia, chegamos nos 60, imagina só. Demorou um pouquinho, mas estamos lá e agora a gente vai continuar, tem que continuar com a vacinação. Enfim, outra boa notícia que eu queria trazer para vocês é esse gráfico, o gráfico do número de pacientes Covid em UTI. Ontem a gente chegou a 569 pacientes confirmados com Covid-19 e 585, considerando suspeitos, internados em UTIs, e deu uma boa baixada. Se a gente observar esse gráfico, a gente chegou aqui a perto de 900 pacientes e agora a gente já está com 500. Alguém poderia dizer, muito corretamente, que há 9 semanas atrás
a gente não tinha nem 400 pacientes. E por que eu estou comemorando então agora que a gente está abaixo de 600? Vamos ser sinceros, eu não estou comemorando esse número, eu estou comemorando duas coisas. A primeira, a queda que a gente tem visto, e é uma queda assim, real, não é uma queda de flutuação, a gente pode observar que está tendo uma diminuição e uma tendência de diminuição no número de pacientes COVID internados em UTI, ela não está tão rápida quanto o aumento. A gente sabe que infelizmente é isso, a gente sobe muito rápido, mas depois demora para decrescer, mas está decrescendo, isso é uma coisa boa. Mas o que eu estou comemorando não é isso, o que eu estou comemorando é essa informação aqui. Se a gente considerar os outros pacientes de todas as outras enfermidades, tem mais 301 pessoas internadas. E a gente tem em Porto Alegre hoje, oficialmente, 990 leitos habilitados, tendo 15 deles bloqueados, que é uma prática normal. Esses leitos ficam bloqueados, às vezes por conta de uma cirurgia. Eu não sei exatamente por que eles ficam bloqueados, mas alguma vez eu já me informei, isso é normal. Mas o que isso significa? Significa que a gente tem hoje, aliás ontem, né? Mas enfim, em Porto Alegre, 89 vagas de UTI. 91% de lotação. É muito, é alto. Mas só que a fila das UTIs só tem 78 pessoas. Pessoal, eu ontem quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, muito feliz. Por quê? Ontem, oficialmente, pelo menos do meu ponto de vista, é o dia que a gente sai do colapso do sistema de saúde. Para mim, eu posso estar errado, mas é a minha opinião. A definição do colapso do sistema de saúde é quando tem mais gente precisando de leito de UTI do que leito disponível. E hoje isso mudou. Eu chequei as minhas anotações, as minhas planilhas aqui, e faziam exatos 60 dias que isso não acontecia. A gente passou 2 meses, todos os dias desses 2 meses, mais pacientes precisando leito de UTI do que leito de UTI disponível. E isso fez muita gente perder a vida. Por falta do melhor atendimento, por falta do atendimento mais adequado, e não só falta do atendimento mais adequado, falta de um atendimento que Porto Alegre pode dar, pode prover. Então muitas pessoas perderam a vida simplesmente porque não tinha mais vaga de leito de UTI. Mas, a partir de ontem, a partir de hoje, dia 23 de abril de 2021, isso está diminuindo, isso vai diminuir. A partir de agora eu espero que a gente volte a ver as taxas de letalidade voltando ao normal. No fim do vídeo eu vou mostrar as taxas de letalidade semanais, daí a gente vai ter uma noção do que realmente aconteceu nessas 8 semanas, 60 dias dá mais ou menos isso, né? Umas 8, 9 semanas. Mas enfim, vamos continuar observando os dados da Covid. Aqui a gente tem a curva por data de confirmação, ou seja, hoje a gente conhece 139.455 casos e vai continuar com esse número para sempre, para essa data. E na semana passada a gente conhecia 138.150 casos. Então a gente observa que em uma semana a gente registrou um pouco mais do que 1.000 casos. É muito pouco. Teve épocas que a gente estava registrando 1.000 casos por dia e agora a gente voltou a registrar 1.000 casos ao longo de uma semana inteira. Isso daqui só pode significar duas coisas, uma de duas coisas. Ou a vacinação realmente está fazendo efeito, e vamos ser sinceros, um efeito maior do que o esperado, ou está subnotificado, ou tem um represamento muito grande. Mas só que eu passei um dia, pessoal, olhando para esse número aqui, bem sinceramente, pensando, mas será que está procurando sinais de subnotificação, procurando sinais de represamento? Eu não achei. Então eu estou achando que realmente a gente está num período melhor da pandemia aqui em Porto Alegre. Finalmente, depois de 2 meses tenebrosos, a coisa está melhorando mesmo. Aqui tem o represamento da semana passada, ficou em 905 casos, 0,7%. A gente vê que visualmente as duas curvas são iguais, quase não modificaram. E
e essa semana talvez a gente esteja mais ou menos no mesmo nível. Então eu vou fazer um ajuste de 1%, supor que hoje a gente vai chegar, quando consolidar, a 140.850 casos. E aí a gente vê que a gente vai estar registrando a mesma quantidade da semana passada. Não é 1.000, mas é 1.800. É um valor razoavelmente baixo. Olha aqui, observando que por várias semanas a gente estava registrando aqui na faixa de 1.000 casos por dia. E agora a gente está registrando aqui 1.800, 1.700 na semana. É muito positivo. Se a gente vê aqui o gráfico dos novos casos todos os dias, a gente vê um decrescimento claro, claríssimo. A gente vê aqui as médias semanais caindo, despencando e agora voltando para esse patamar de 300 casos por dia, que é comparável, aliás, é quase metade do auge da primeira onda da pandemia aqui em Porto Alegre, que a gente registrava em média 500 casos por dia. Agora a gente está aqui no 300, 250. Eu acho que está bem mais razoável a pandemia agora do que estava nessa época, há 7, 8 semanas atrás, onde eu nem gosto de lembrar, mas enfim, vamos lá. A situação estava tenebrosa, né? Mas enfim, o que mais que eu posso observar? Casos ativos deu uma queda muito boa, também estamos abaixo de 5.000 casos ativos. A minha comparação de um cenário razoável é 4.000 casos ativos. Então, casos ativos ainda tem espaço para baixar um pouquinho mais, mas enfim, está melhorando. E os óbitos, pessoal, essa semana tivemos menos de 100 óbitos. Ainda tem represamento dos óbitos. Ainda pode ser que consolide acima de 100 óbitos, mas é a primeira semana que nessa semana a gente já não tem 100 óbitos registrados. É uma vitória muito grande ter só 74 óbitos aqui, mesmo sabendo que daqui a pouco vai consolidar um pouco mais acima. Olha bem que a gente está numa diminuição dos óbitos semanais clara, e é isso que a gente quer ver. Lembrando, pessoal, vamos lá, lembrando, 74 óbitos é mais do que 10 por dia. Ainda é muito óbito para Porto Alegre. Tinha várias semanas que a gente conseguia ficar bastante abaixo de 70 óbitos por semana. Então não é ainda de se comemorar o valor 74. Tem bastante espaço para diminuir. Quando a gente estiver aqui abaixo de 40 óbitos no dia, nos últimos 7 dias, aí eu vou estar comemorando esse valor. Por enquanto, 74 eu só estou comemorando o decrescimento, porque olha só, a gente chegou numa semana a ter 350 óbitos na mesma semana. E olha as taxas de letalidade, pessoal. A gente saiu aqui de 2,2% no dia 25 de fevereiro para 3% no dia 22 de abril. Esse avanço aqui é um avanço absurdo. Isso daqui é o que mostra que as pessoas morreram por falta de atendimento. Olha só, pessoal, aqui a gente tem esse total de óbitos semanais. Então a gente saiu aqui de 100 óbitos há 9 semanas atrás e está voltando para 100 óbitos agora. No meio do caminho, a gente chegou aqui a 354 óbitos numa mesma semana. E aqui eu coloquei as letalidades semanais. A cada semana, quantos pacientes foram diagnosticados e quantos pacientes vieram a óbito. Então, a gente vê que nessa semana a gente tinha tido uma letalidade de 1,3%. Depois a gente teve uma letalidade de 2,7%. Ou seja, nessa semana aqui, ficou na média de Porto Alegre. A média de Porto Alegre não é 2,2%, seria um 2,3%, 2,4%. Então essa semana ficou um pouquinho acima da média, mas ficou na média. Mas depois a gente teve semanas que foi para 3,7%, 6,2%, 8,3%. Olha essa semana. 10% de letalidade. Essa letalidade foi a mesma letalidade percebida em cidades como Rio, São Paulo, lá em abril, maio do ano passado, quando eles não tinham nenhuma testagem, uma testagem muito baixa, né? E quando tinha um colapso no sistema de saúde. Letalidade de 10% é um absurdo, pessoal. É um absurdo. E dessa semana daí começou a diminuir, foi a maior letalidade que Porto Alegre atingiu em uma única semana. Depois começou a diminuir, 7,9%, 8,6%. E essa semana, ela por enquanto ainda vai consolidar mais adiante, ela está em 4,1%. Mas enquanto a gente não estiver voltando para letalidades na faixa de 2%,
vamos lá, vamos dar uma colher de chá. Enquanto a letalidade não estiver em 3%, significa que ainda tem gente vindo a óbito por falta do atendimento adequado. Eu imagino que daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente esteja vendo a taxa de letalidade voltar para patamares mais razoáveis. Por que não semana que vem? Vocês podem me perguntar. Porque na semana que vem ainda vai ter gente que teve um atendimento atrasado. E a gente sabe que quando a gente demora para o paciente ter o atendimento, diminuem as chances da completa recuperação do paciente. Então, nas próximas 2 semanas, eu acredito que a gente ainda vai estar vendo uma letalidade acima de 3%. Mas hoje é o primeiro dia, é um marco que a gente vai começar a ver daqui a 2 ou 3 semanas a letalidade semanal diminuir. Tá, gente? E aqui, esses percentuais entre parênteses é a comparação em relação ao número de óbitos da semana anterior. Por exemplo, aqui a gente teve 100 óbitos, nessa semana já foi para 200, ou seja, um avanço de 107%. E agora a gente vê que por várias semanas a fio a gente está tendo um decrescimento. Primeiro decresceu 8%, depois 22%, 35%, aí decresceu mais 9%, agora decresceu 51%, mas está represado, né? Esse daqui provavelmente vai consolidar próximo dos 100 óbitos nessa semana aqui. Mas enfim, gente, a testagem de Porto Alegre deu uma diminuída. A gente fez 7.700 testes PCR, a gente sabe que pode fazer fácil 14.000 testes PCR na cidade por semana. Fez 7.000, então ficou baixo, mas a positividade não aumentou. A positividade continua aqui na casa dos 20%, que é uma positividade normal para Porto Alegre. E esse dado aqui da positividade, para mim, foi o dado que mais me levou a acreditar que não está tendo um represamento muito grande. Se tivesse aumentado a positividade, eu estaria acreditando que a testagem estaria aumentando esse represamento, mas não está. A positividade continua num patamar mais ou menos normal para a cidade. Tá, pessoal? Então, hoje, boas notícias, realmente ótimas notícias. A gente não pode aliviar, a gente não pode se descuidar, mas as notícias são boas, sinais que melhores tempos estão por vir. Tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.